você vai ver no programa de hoje. Legislação beneficia mães que trabalham. A CLT, ela garante que as mães tenham um espaço destinado para a amamentação nos primeiros 6 meses de vida dos seus filhos. Os direitos e deveres do trabalhador que entra em greve. Quem regula esse direito agora é a Constituição, no artigo 9º, que tem uma amplitude bem grande mesmo para os trabalhadores. E no setor privado, o direito de greve ele é regulado pela Lei 7.783 de 1989. Saiba tudo sobre estabilidade provisória. Ela garante ao empregado o direito de não ter o seu contrato rescindido imotivadamente. Se ele praticar algum ato faltoso daqueles elencados no artigo 482 da CLT, o contrato dele pode ser rescindido sim. E no quadro Meu Trabalho, parte da rotina de uma doula. A doula dá o apoio mais emocional e físico a essa gestante. Então nós conversamos sobre os medos, os mitos, esse novo papel que ela está assumindo, não só ela, como seu companheiro também. O programa de hoje está imperdível. Começa agora o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho e isso tem provocado mudanças dentro das empresas. No caso das mães, por exemplo, a legislação garante que quando o local de trabalho não oferece berçário, o empregador é obrigado a disponibilizar auxílio creche. Quem tem ou teve filhos pequenos sabe. É difícil ficar longe quando eles estão no começo da vida, naquela fase em que eles mais precisam dos pais. As mães que trabalham fora que o digam. Ao término da licença maternidade, muitas ficam inseguras e não têm com quem deixar os seus bebês. Pensando nisso, algumas empresas montam berçários para que essas mães possam deixar os filhos enquanto trabalham. A CLT, ela garante que as mães tenham um espaço destinado para a amamentação nos primeiros 6 meses de vida dos seus filhos. Então, as empresas que tenham mais de 30 empregadas, com mais de 16 anos de idade, elas têm a obrigação de criar um ambiente específico de berçário para que essas mães possam ir amamentar, trocar a fralda dos seus filhos. Nesses primeiros meses de amamentação, no caso, no período de 6 meses, é o mínimo legal. Para as empresas que não dispõem desse espaço, a alternativa é o fornecimento do auxílio creche ou reembolso creche. As duas opções desobrigam as instituições a manterem berçários. Neste caso, a empresa repassa às empregadas um valor determinado para custear gastos do bebê em outras creches. A própria CLT, ela traz uma alternativa para o empregador, que são convênios que você pode criar com outras instituições que já oferecem esses serviços. Mas o Ministério do Trabalho deu ainda uma terceira alternativa, através de uma portaria, que é o oferecimento do auxílio creche, que é mediante pagamento, um reembolso para a mãe. Essa instituição oferece desde 2004 um espaço para que as mães possam deixar os seus filhos enquanto trabalham. As vantagens que eu vejo é a possibilidade de proximidade, né? Então, assim, a mãe vem, o bebê demanda, ou seja, ele está aqui, está pertinho dela, ele pode ser cuidado, né, por nós aqui do berçário, mas também se ele demandar uma outra situação, que não seja, ele está alimentado, ele está limpo, ele dormiu, mas ele está precisando de uma outra coisa que a gente não tem, que no caso, eu brinco aqui, que é cheiro de mãe. Então a gente chama e ela pode atender a necessidade desse bebê. As crianças entram no berçário assim que as mães voltam da licença. No caso desse órgão público, as mães deixam seus bebês a partir do 6º mês de vida. Elas podem usufruir do berçário até que seus filhos completem 1 ano e 3 meses. Maialu, que é mãe de primeira viagem, reconhece a importância do local. Foi um grande diferencial na minha vida, porque quando a gente volta ao trabalho, né, a gente está aí com a filha com 6 meses, 7 meses, e muito insegura, né, depois de passar por uma maternidade, principalmente quando é o primeiro filho, e você conciliar a vida profissional com a vida da maternidade nesse início, é muito difícil para a mãe. Enquanto a criança está aqui, a gente pode vir, pode amamentar,
né, tem todo um benefício. Além da tranquilidade de manterem seus bebês por perto enquanto trabalham, esse berçário oferece um diferencial. Isso mesmo, as mães conseguem monitorar através das câmeras os seus bebês enquanto trabalham. É ótimo, né? Porque dá para a mãe assim, um conforto, né? Em vários aspectos, para que ela possa voltar ao trabalho sabendo que os seus filhos estão sendo bem cuidados, com segurança, né? E também que eles estarão sendo educados, né? As greves fazem parte da rotina de nós brasileiros. São trabalhadores que paralisam as atividades em busca de melhores condições. Mas antes de entrar em greve, o empregado deve ficar atento a alguns direitos e deveres garantidos por lei. Paralisar as atividades é uma forma de pressão dos trabalhadores para conseguir melhorias para a categoria. Mas esse tipo de iniciativa precisa seguir a legislação, como explica o procurador do Trabalho, Francisco Marques. Quem regula esse direito agora é a Constituição, no artigo 9º, que tem uma amplitude bem grande mesmo para os trabalhadores. E no setor privado, o direito de greve ele é regulado pela Lei 7.783 de 1989. Esta lei, por força de decisões do Supremo Tribunal Federal, ela também se aplica com algumas alterações, algumas acomodações ao setor público. Então, esta lei hoje ela rege o setor privado e, com algumas alterações, também o servidor público, pelo menos até que venha uma lei específica tratando da greve na administração pública. Os requisitos para a realização de greve são negociação frustrada ou com impossibilidade de ser realizada com o patrão. As empresas devem ser avisadas 48 horas da paralisação, realização de assembleia e estabelecimento de uma pauta de reivindicações. Em serviços ou atividades essenciais, como a área de segurança e saúde, o comunicado deve ser feito com antecedência mínima de 72 horas. A lei também proíbe as empresas de adotarem meios que obriguem o grevista a comparecer ao trabalho. Também são proibidas tentativas de acabar com a divulgação da greve e ainda é proibida a rescisão de contrato de trabalho durante a greve. Os bancários de Brasília já têm 11 anos de experiência com atividades grevistas. O presidente da entidade sindical que representa a categoria conta que a cooperação dos trabalhadores é fundamental para que o movimento seja bem-sucedido. Quanto mais forte e mais gente estiver na greve no primeiro, no segundo dia, menos tempo nós vamos fazer de greve. Então, ou seja, quanto mais intensa é a greve no início, menos tempo de greve nós vamos ficar. Ou seja, uma greve que passa de 15 dias, ela já começa a ter problemas. Então, ela tem que ser sempre muito curta para ela ter efetividade, né, e alcançar melhores resultados no final. Antes e durante a paralisação, o sindicato orienta de perto os grevistas. Não mantenha o celular ligado para ficar recebendo ligações ou pressão do patrão, né? Se você estiver em greve, não vá para a mesma dependência que você trabalha, vá para uma outra, ajude em outro banco, em outra dependência para evitar essa animosidade entre os próprios colegas de trabalho, porque um fica achando que o outro está traindo, né? Se o chefe mandar ir trabalhar em outro local, que não é nem a dependência interna do banco, os bancos alugam salas exclusivamente para o período de greve e convocam os trabalhadores para furar a greve no outro local. Então, quando é nessa situação, a gente também pede que informe o sindicato para que a gente vá nesse local, identificar se tem condições de trabalho e também tentar convencer as pessoas não irem para lá, porque elas têm que ter, assim, seu local de trabalho é aqui, então você deve trabalhar aqui.
O trabalho não pode parar totalmente. No caso dos bancos, a compensação bancária tem que ser mantida, assim como o tratamento e abastecimento de água, assistência médica e hospitalar, distribuição de medicamentos e alimentos, serviço funerário, transporte coletivo, captação de esgoto e lixo, telecomunicações, serviços ligados a substâncias radioativas e nucleares, processamento de dados essencial e controle de tráfego aéreo. Nas ruas, quando o assunto é greve, as opiniões são divididas. Eu sou a favor, porque não tem outra maneira de resolver. É um direito do trabalhador, né? O trabalhador tem que, se não recebeu, acho que ele tem que correr atrás dos seus direitos. Eu acho que é um direito deles, né? Mas eles também não devem fazer o trânsito parar, nem atrapalhar a vida das outras pessoas, que todos nós temos direito. A greve, mesmo sendo antipática, ela é um direito constitucional, é um direito fundamental e, como tal, ela tem que receber a interpretação adequada de efetividade, interpretação ampliativa que beneficie os trabalhadores, mas, claro, sempre de forma responsável. Em instantes, saiba quem tem direito à estabilidade provisória. Ter estabilidade no emprego não é algo exclusivo dos servidores públicos. Quem possui carteira assinada tem direito à estabilidade provisória. Gestantes e dirigentes sindicais são alguns exemplos de trabalhadores que podem ter o emprego garantido por determinado período. Quando soube que estava grávida, uma das preocupações desta analista de recursos humanos foi a situação no emprego. Você pensa também, será que quando eu voltar esse lugar ainda me pertence? Não é? Fica aquela outra coisa, nossa, será que os meus gestores vão me ver com os mesmos olhos? Trabalhadoras gestantes estão entre os casos em que a legislação garante o direito à estabilidade provisória no trabalho. Durante esse período, caso o empregado seja demitido, deverá receber todos os direitos trabalhistas referentes ao tempo em que deveria permanecer no emprego. Além das empregadas grávidas, como a Débora, que tem direito à estabilidade a partir da confirmação da gravidez e mais 5 meses após o parto, outros trabalhadores têm um emprego garantido por algum tempo. São eles, membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, que tem estabilidade desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. O benefício também se estende ao suplente. Quem sofreu acidente de trabalho ou tem alguma doença profissional também tem direito. Nesses casos, o período é de 1 ano, que começa a contar a partir do término do auxílio-doença. Ainda são abrangidos dirigentes sindicais, representantes dos empregados, membros da Comissão de Conciliação Prévia, membros do Conselho Nacional da Previdência Social e membros do Conselho Curador do FGTS, a partir da nomeação até 1 ano depois do término do mandato. Os prazos da estabilidade provisória ainda podem sofrer alterações por meio de convenções coletivas de cada categoria. O advogado Ronaldo Ferreira ainda explica que, caso o trabalhador seja demitido durante esse período, ele deve recorrer à justiça, pedindo a reintegração ao emprego ou indenização pelo tempo em que deveria permanecer na empresa. A estabilidade provisória, ela garante ao empregado o direito de não ter o seu contrato rescindido imotivadamente. Se ele praticar algum ato faltoso daqueles elencados no artigo 482 da CLT, o contrato dele pode ser rescindido sim. Entre os motivos que podem levar à justa causa estão improbidade, embriaguez, violação de informações sigilosas da empresa, indisciplina ou insubordinação superior e abandono de emprego. Débora avalia que ter o emprego garantido por alguns meses é importante, pois nem sempre o patrão vê com bons olhos a gestação de uma empregada. Eu lembro de ter passado por uma empresa antes de estar nessa que eu estou hoje, e a minha gestora deu notícia que estava grávida, e o chefe dela, não recebeu muito bem. Ainda existe isso nas empresas. Onde eu estou agora, tranquilo, os gestores procurou me deixar extremamente à vontade, nesse sentido, despreocupada.
E chegou a hora de o patrão colocar a boca no trombone e dizer aquilo que pensa. Confira. Pessoal, vamos melhorar, vamos estudar, vamos nos aprimorar e não deixar essa coisa cair do céu. Um abraço para todos. Valeu! Você vai ver daqui a pouco parte da rotina de uma doula. A gente volta já. Você sabe o que é doula? Ainda pouco conhecida, essa profissão tem ganhado cada vez mais espaço no cenário obstétrico brasileiro. Essa responsável por dar suporte às mães antes e depois da gravidez é o destaque de hoje do quadro Meu Trabalho. Aliás, quem acompanhou tudo de perto foi a nossa repórter gestante, Emília Bisotto. Elas estão ficando cada vez mais conhecidas e são parceiras de muitas mulheres durante a fase mais importante da vida delas. Você sabe de quem que eu estou falando? É isso mesmo, hoje eu estou falando da doula, mulheres que se dedicam a outras mulheres durante a gestação, parto e pós-parto. Magali, seja bem-vinda ao quadro Meu Trabalho. Muito obrigada, Emília, pela oportunidade de apresentar esse trabalho que é tão lindo e emocionante. A primeira pergunta, Magali, eu queria que você me falasse um pouco sobre o que a doula faz. A doula ela apoia física e emocionalmente a gestante durante a gestação, parto e pós-parto. Qual que é a diferença de uma doula, de um ginecologista, de um obstetra, de uma parteira? Qual que é a diferença aí dessa profissional? Esses profissionais, ginecologista, obstetra, parteira, enfermeira obstétrica, eles atuam de uma forma mais técnica. A doula dá o apoio mais emocional e físico a essa gestante. Então, nós conversamos sobre os medos, os mitos, esse novo papel que ela está assumindo, não só ela, como seu companheiro também, porque com o nascimento de um bebê, não surge só uma mãe e um pai, surge um avô, uma avó, irmãos às vezes, né? Então, nós acompanhamos todo esse processo de construção. Eu sou arte-terapeuta também, então eu uso a arte também nesse meu trabalho de doula para ajudar nesse processo de construção desse novo mundo que vai surgir. Esse acompanhamento, então, ele se estende também ao público masculino, aos maridos, aos companheiros, aos namorados dessas mulheres? Sim. Esse acompanhamento ele se estende sim ao companheiro, mas isso vai depender da mulher, né? Porque a gente respeita muito a vontade da mulher. Então, por exemplo, pode ter encontros em que ela deseja vir só ela, tem encontros que ela quer trazer o marido, mas a gente tenta buscar sempre essa cumplicidade. Por quê? Porque é um casal que está ali. Então, Magali, eu estou vendo que tem um material ali. Me parece que são os materiais que você utiliza durante os atendimentos que faz com as gestantes. E eu queria que você me explicasse cada um deles, qual que é o objetivo daquele neném, dos livros e dos outros itens que a gente está vendo ali. Esses materiais, então, são os materiais que eu utilizo durante o meu atendimento e também que foram utilizados na minha formação como doula, né? Então, a gente apresenta sempre esse quadro aqui, que é um quadro que informa os caminhos para o parto natural, caminhando para o parto natural, que aqui mostra toda a movimentação que a gestante pode fazer durante o trabalho de parto e parto, posições que ela pode escolher para ficar durante o parto ou mesmo durante esse trabalho de parto. Então, esses livros aqui, eles informam e formam, né? Então, por exemplo, aqui, só mostrando aqui essa cartilha, falando um pouco sobre violência obstétrica e a violência contra a mulher.
Então nós informamos sobre todas essas formas de violência que possam acontecer, que acontecem realmente no dia a dia de um hospital, por exemplo. Nós temos aqui esse peito, né, vamos dizer assim, que é para trabalhar a questão da amamentação, de como preparar o seio para essa amamentação, as massagens que podem ser feitas, o rebozo, que é usado durante o trabalho de parto. O que é o rebozo? O rebozo é um lenço que a gente usa para facilitar os movimentos da mulher sem que ela faça movimento e acontece o alívio da dor nesse momento. Durante o período da gestação, por exemplo, tem um momento que eu ensino muitas vezes a dar banho no bebê, colocar a roupa, botar a fralda, tirar a fralda. Então, os cuidados primeiros com o bebê, com o recém-nascido, né? Tem o cordão umbilical, tudo. Ali nós temos o sling, o wrap sling. Que é aquele tecido ali. Que é aquele tecido ali. Ele é de dry fit, é um tecido grande que envolve o bebê e mantém ele sempre junto ao corpo da mãe, nos primeiros meses, principalmente, logo após o nascimento. Então nós trabalhamos com todo esse material aqui e exercícios mesmo de preparação para o parto que são utilizados durante o trabalho de parto, de respiração. E apesar da profissão de doula ser uma profissão que está crescendo no mercado e está tendo mais demanda e mais procura, é uma profissão que ainda não é regulamentada, né? É uma profissão que apenas é reconhecida pela classificação brasileira de ocupações. Daí eu gostaria de saber, por você como profissional, Magali, de repente, se existe uma vontade de você como profissional e de outras colegas que são profissionais da área, de ter essa profissão regulamentada, se de repente essa regulamentação poderia trazer mais segurança e mais reconhecimento desse trabalho. Me fala um pouco sobre a importância disso para você como profissional. A regulamentação dessa profissão ela é importante para nos dar acesso aos hospitais de uma forma mais tranquila. Que nesse momento ela não acontece de uma forma tão tranquila assim. Dependendo do médico, é possível ou não acompanhar uma gestante dentro de um hospital, dentro da rede pública também. Então é importante para nós termos essa liberdade de atuação junto à equipe multidisciplinar de assistência ao parto. Sim, então apesar dessa não regulamentação da profissão, existe uma regrinha, de repente, que entre as profissionais, de jornada, de hora de início de trabalho, término de trabalho, um valor geralmente que é estipulado para esse tipo de profissional? Como que funciona a questão da remuneração desse tipo de profissional? Varia ou não? Me fala um pouco sobre isso, essas regrinhas de jornada, salário, tempo de intervalo para descanso, como que vocês, apesar da não regulamentação, acordam isso com a paciente, com a gestante, etc. A questão da jornada num parto natural, ela não existe, eu não posso estipular um tempo, né? Eu posso te dizer que existem encontros sim antes, que os meus, por exemplo, são de 1h30 a 2 horas, mais ou menos, mas no dia do trabalho de parto em si, é a partir do momento em que ela solicita a minha presença. Então, pode ser logo que ela sinta que aconteceu alguma coisa e ela queira a minha presença junto com ela, e aí eu fico com ela até umas 2 horas após o parto, mais ou menos, ou ela pode querer ficar sozinha em casa, aguardando, e nós vamos nos comunicando por telefone, né, o tempo inteiro. Ela vai dizendo o que está acontecendo com ela e até que ela solicite ou não a minha presença ali na casa dela. Pode ser que ela queira que eu vá direto para o hospital. Então não tem muito uma regra. Eu vou finalizando o quadro por aqui. Agradeço a presença e a paciência em nos explicar um pouco sobre a profissão, Magali. Eu que agradeço essa oportunidade imensa de estar explanando sobre essa profissão linda. Então agora a gente vai continuar o bate-papo. Eu vou jogar a bola para o Rafael, que está no estúdio, porque eu vou agora fazer uma consulta rapidinha aqui com a Magali, já que eu estou no final da minha gestação. Preciso saber e me orientar melhor a respeito de como o neném vai ser e como é que eu vou lidar com essa reta final aí da gravidez.
É com você, Rafa. Obrigado, Emília. Boa gestação e parabéns, Magali, por esse trabalho que é essencial para muitas mães, né? Quer participar do Trabalho Legal enviando sugestões de pauta? Então envie um e-mail para trabalholegal.pautas@gmail.com e acessando www.npt.gov.br você fica por dentro das ações do Ministério Público do Trabalho, que também estão disponíveis no Facebook e YouTube. A edição de hoje termina aqui, mas na próxima semana tem mais. Espero você!